Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Rosana Hervás. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 2013, na Espanha. A Rosana, na época dos fatos, tinha 32 anos de idade e ela morava com os pais em Picassent, na Espanha. Ela foi descrita pelos amigos e familiares como uma pessoa de bom coração e é dito que ela chegava até a ser um pouco ingênua porque ela acreditava que as outras pessoas também eram todas boas pessoas como ela. A família da Rosana era bastante conhecida na região e a família tinha uma empresa de móveis em Alcácer. Se você assistiu o vídeo das meninas de Alcácer, que eu tenho aqui no canal, você já conhece bem tanto Alcácer quanto Picassent, também são citados nesse vídeo. Enfim, a família era bem conhecida na região, era querida por todos, era conhecida como uma família bastante trabalhadora. Além de trabalhar na empresa da família, a Rosana ela também trabalhava em uma empresa de transportes. Tanto nessa empresa quanto na empresa da família, ela trabalhava na parte administrativa. Bom, no dia 23 de junho de 2013, que era um domingo, o pai da Rosana ele recebe uma ligação da filha. E nessa ligação ele só consegue ouvir ela dizendo o que você está fazendo com a bolsa. Então ele imagina que ela tinha ligado ali por engano, que ela tinha feito a ligação para ele sem querer. Então a princípio ele não se preocupa muito com isso. Mas mais tarde ela envia uma mensagem para ele dizendo que ela ia ao cinema com uma amiga. E então ela ia dormir fora, ela não ia voltar para casa naquela noite. E apesar da Rosana ser uma mulher adulta, ela já estava com 32 anos de idade, ela ainda morava na casa dos pais, então não era incomum que ela avisasse quando ela não fosse voltar para casa, quando ela fosse dormir fora. Porém, duas coisas chamaram a atenção dos pais em relação a essa mensagem. Primeiro era o fato de que os pais não estavam na cidade naquele dia, eles tinham feito uma viagem, então a Rosana ela sabia que eles estavam viajando e ela sabia que eles não iam dormir nessa noite em casa também, então não fazia muito sentido ela avisar que ela não ia para casa, já que eles não iam saber porque eles também não estariam lá. A segunda coisa que chamou muita atenção dos pais é que essa mensagem ela tinha sido escrita em castelhano e a Rosana ela falava valenciano. Então o pai ele tenta entrar em contato ali com a Rosana, ele telefona para ela, porém ele não tem nenhuma resposta. Então eles resolvem fazer uma denúncia de desaparecimento. A polícia começa a investigar o caso e eles conversam com a prima da Rosana, que teria sido a última pessoa a ver a Rosana. Ela teria visto a Rosana naquela tarde de domingo e a Rosana teria comentado com ela que ela ia jantar naquele dia com um amigo que estava lhe devendo um dinheiro. Porém, a prima não sabia o nome desse amigo e os pais também não faziam ideia, não sabiam quem era esse amigo que estava devendo dinheiro para Rosana. A polícia verifica o quarto da Rosana e a Rosana era muito organizada, então estava tudo no lugar. E eles encontram uma agenda. Nessa agenda tinham anotado diversos nomes e alguns números, porém estavam todos riscados, como se ela tivesse depois riscado por cima do que escreveu, exceto um nome, que era o nome Angel, e o número 270. Porém, os pais também não faziam ideia do que isso queria dizer, eles não conheciam esse tal Angel. Lá no escritório que a Rosana trabalhava ali na empresa, o local dela de trabalho, eles também encontram algumas anotações. Lá eles encontram anotado um número de telefone e junto com esse número tinha escrito ali dívida 270 euros. A polícia então acha que pode ter ligação com o número 270 encontrado na agenda da Rosana. A polícia então liga para esse número, porém o número já não existia mais. Eles, entretanto, conseguem descobrir de quem era esse número de telefone, a quem havia pertencido esse número. E eles descobrem que era de um homem chamado Angel Martínez. Os amigos contam que não era incomum que a Rosana emprestasse dinheiro para as pessoas. A Rosana ela não passava ali por dificuldades financeiras, então ela não se importava em emprestar dinheiro, em ajudar quando alguém estivesse precisando. Então quando alguém pedia dinheiro a ela, era comum que ela emprestasse. A polícia então descobre que esse Angel, ele tinha trabalhado na empresa de transportes, a qual a Rosana também trabalhou. Então eles provavelmente se conheciam de lá. Então os investigadores procuram pelo Angel para conversar com ele e saber se de fato ele tinha sido a pessoa com quem a Rosana tinha saído para jantar naquela noite. Porém, eles têm muita dificuldade em encontrá-lo,
já que todos os endereços que eles conseguiam como sendo do Ângelo, quando a polícia chegava no local, eles descobriam que ele já não morava mais lá, e em alguns lugares ele já não morava há um bom tempo. Bom, nesse meio tempo, enquanto eles procuravam pelo Ângelo, o carro da Rosana é encontrado, e ele estava no estacionamento de um centro comercial em Alfafar. No carro não tinha nada fora do normal, não parecia que o carro não tinha ninguém entrado forçadamente no carro, nem nada assim. Porém, estava faltando o rádio, que para a polícia podia indicar ou um roubo, ou que alguém tinha simulado um roubo tirando o rádio do carro. Mas além disso, não tinha ali nenhum sinal de entrada forçada no carro e nem mesmo nada que indicasse o paradeiro da Rosana. A polícia ela consegue a localização do celular da Rosana no momento em que supostamente ela teria enviado a mensagem ali para o pai. E marcava a localização em Liria. E essa localização foi apontada como das 11h05 daquela noite até por volta das 11h35. Mas antes, por volta das 10 horas da noite, ele havia apontado exatamente aquela localização ali na região onde ficava o centro comercial onde o carro da Rosana foi encontrado. A Guarda Civil de Valência se junta ao caso e eles vão até a casa da família para conversar ali com os pais da Rosana, para ver se eles conseguiam alguma informação que pudesse ajudá-los. Enquanto eles estavam lá, um homem chega na casa e conversa com o pai da Rosana. Então, a mãe da Rosana, que estava ali conversando com os policiais, pergunta ao marido quem era aquele homem. E o pai da Rosana diz que era um homem chamado Ângelo e que era amigo da Rosana. É claro que os policiais conversam com esse homem para ver se ele era o mesmo Ângelo que eles estavam procurando. O Ângelo ele chegou lá dizendo que ele era amigo da Rosana e que tinha tempo que ele não via a Rosana, mas que ele tinha tentado se comunicar com ela por telefone e como ela não tinha respondido, ele resolveu ir até a casa dela. E a polícia descobre que o Ângelo era o Ângelo Martinez que eles estavam procurando. Então ele acompanha os policiais para poder responder algumas perguntas. Na delegacia eles perguntam se o Ângelo aceitaria que eles vissem ali o celular dele. E ele diz que não tem problema nenhum. Porém, ele conta aos policiais que ele havia trocado o aparelho de telefone e o número no dia anterior. Eles também revistam o Ângelo e, junto com os pertences dele, eles encontram um cartão de supermercado que pertencia à Rosana. Eles perguntam por que ele estava em posse desse cartão e, nesse momento, ele passa a ficar bastante nervoso. Até então, ele parecia estar colaborando tranquilamente ali com a polícia, ele não apresentou nenhum comportamento estranho. Mas depois da polícia ter encontrado esse cartão, ele já ficou bem mais nervoso, bem mais agitado. Mas ele deu uma desculpa, ele disse que a Rosana tinha deixado esse cartão com ele da última vez que eles haviam se encontrado, que teria sido em dezembro de 2012, ou seja, no ano anterior. A polícia pergunta o que ele teria feito ali naquele domingo, o domingo que a Rosana desapareceu. E ele conta que durante a tarde ele esteve com a filha dele. E já depois das 19h30 ele estava com a namorada dele e os dois teriam ido até a casa de um amigo chamado Daniel. Esse amigo morava na localidade de Burjassot, que é o mesmo local onde na época o Ângelo morava junto com a sua namorada. E nem o Ângelo nem a namorada estavam trabalhando naquele momento. Então os dois eles tinham dificuldades financeiras. E o Daniel, o amigo dele, sabia disso. Então, sempre que possível, o Daniel conseguia ali alguns trabalhos para o Ângelo como eletricista. A polícia vai até a casa do Daniel para confirmar o álibi do Ângelo. Porém, o Daniel diz à polícia que o Ângelo não esteve com ele naquele dia. Enquanto os policiais ainda estavam no apartamento do Daniel, o interfone toca. E o Daniel diz aos policiais que era a Maria José, namorada do Ângelo, e que ela estava lá à procura do Ângelo. A Maria José ela entra no apartamento e quando ela percebe a presença dos policiais, ela fica bem nervosa. E então ela pergunta se ela poderia conversar em particular com um deles. Na época, a Maria José tinha 19 anos de idade e o Ângelo tinha 29, então ele era ali consideravelmente mais velho do que ela. E é dito que eles tinham uma relação abusiva. Como eu falei antes, nenhum dos dois estava trabalhando nessa época, nenhum dos dois tinha um emprego. E então eles não tinham ali muitas condições financeiras, não tinha uma condição financeira boa, eles inclusive não pagavam o aluguel, eles estavam devendo o aluguel. E todo o dinheiro que eles conseguiam, ou desses trabalhos eventuais que o Ângelo fazia, ou mesmo de ajudas que eles recebiam do governo, eles gastavam tudo com uma substância ilícita que eles utilizavam. Bom, a Maria José ela diz à polícia que a Rosana já não estava mais viva.
Obviamente, ela é levada para um interrogatório e ela conta à polícia que o Ângelo ele tinha feito um plano para que eles roubassem a Rosana. E ele teria ali utilizado a desculpa de que ele ia encontrar com ela para devolver aquele dinheiro que ele estava devendo a ela, aqueles 270 euros. Então, com isso, ele chamou ela para jantar e então eles simulariam um assalto. Então, o Ângelo teria ido com a Maria José, no carro da Maria José, até o tal centro comercial, onde mais tarde o carro da Rosana foi encontrado. E a Rosana foi no carro dela até lá, como a gente sabe, deixou o carro naquele local. E então a Maria José teria se escondido no porta-malas para que a Rosana não a visse. E então a Rosana teria entrado no carro junto com o Ângelo. E os dois teriam se deslocado, a Rosana teria ido junto com ele, achando que eles estavam indo para o local onde eles iriam jantar. Ele então teria parado o carro no local mais afastado, onde a Maria José saiu do porta-malas. E usando uma faca, ela simulou um assalto. Eu digo aqui simulou porque, nesse caso, o Ângelo ele se fingiu ali de vítima, mas de fato ela assaltou a Rosana. E teria sido nesse momento que a Rosana fez a ligação ali sem querer para o pai. E então ela teria dito: "O que você está fazendo com a bolsa?", porque a Maria José, de fato, lutou ali com a Rosana para tirar a bolsa dela. E durante essa luta, ela teria atingido a Rosana com a faca, segundo a Maria José, acidentalmente. Porém, mais tarde foi descoberto que a Rosana ela foi atingida por essa faca diversas vezes. Depois disso, ela teria coberto o rosto da Rosana, amarrado as mãos e os pés. Então, eles teriam levado a Rosana até um local ali que era uma fábrica abandonada, que ficava na região de Liria. E a partir desse momento, o Ângelo teria ajudado a Maria José, porém ele não teria falado mais nada, segundo ele, para que a Rosana não percebesse que ele estava envolvido. Ao chegar no local, então, segundo a Maria José, ela teria desamarrado os pés da Rosana e eles a levaram até aquela fábrica abandonada. Então, a Maria José teria retornado para o carro. Nisso, o Ângelo teria acendido ali uma espécie de fósforo e colocado próximo ao nó que eles tinham feito ali para prender as mãos da Rosana, com a intenção de que a Rosana conseguisse se soltar, mas não imediatamente, para que desse tempo deles saírem ali do local. Porém, a Maria José conta que quando o Ângelo retornou para o carro, ele estaria carregando um galão de óleo. E ela teria perguntado a ele o que ele tinha feito. E ele teria dito que tinha ateado fogo no corpo da Rosana. A Maria José indica o local que ficava essa fábrica abandonada. E lá a polícia encontra o corpo da Rosana. E ainda, segundo a Maria José, a ideia inicial era apenas roubar a Rosana, já que eles estavam precisando de dinheiro. Não fazia parte do plano tirar a vida dela. Os dois são detidos e o Ângelo ele acaba contando uma versão parecida com a da Maria José, mas ele conta que ele tinha apenas acendido ali aquela espécie de fósforo que era para que a Rosana conseguisse se soltar e que ele não havia ateado fogo no corpo dela. Porém, as condições em que o corpo da Rosana foi encontrado mostravam que isso não era verdade. O Ângelo e a Maria José foram acusados pelo crime e eles foram a julgamento. E haviam diversas evidências contra os dois, como, por exemplo, imagens de câmera de segurança que mostravam os dois utilizando os cartões da Rosana. E também vestígios de sangue da Rosana no carro da Maria José. Inclusive, eles encontraram uma digital que havia sido ocasionada, feita ali com sangue, no volante do carro. E essa digital pertencia ao Ângelo. A defesa da Maria José afirmou que ela tinha envolvimento apenas no roubo e que ela não tinha conhecimento que a Rosana ia perder a vida e nem tinha envolvimento nessa parte do crime. Já o Ângelo ele alegou que quando eles chegaram na fábrica, a Rosana ela já estava sem vida, que ela havia perdido a vida por conta dos ferimentos feitos com a faca. Mas novamente isso foi desmentido, já que a causa da morte da Rosana não tinha sido esses ferimentos, e sim uma asfixia por conta de uma compressão na região do pescoço. Os dois eles são considerados igualmente culpados e o Ângelo recebe uma sentença de 31 anos de prisão. E já a Maria José recebeu uma sentença de 26 anos, uma pena menor por conta da confissão espontânea e por ter contado à polícia onde estava o corpo. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo.